Olá pessoal, mais um módulo aqui, terceiro ano. Agora um assunto chamado centro de massa, um assunto novo, tá? Mas é um assunto tranquilo, A ideia é que é importante que você entenda, O que é o centro de massa? O centro de massa é a posição de um sistema em que a gente pode considerar toda a massa do sistema, todo o sistema ali concentrado. Então, por exemplo, imagine uma sala de aula, Várias pessoas sentadas, cada um nos seus lugares, cada um tem uma posição ali naquela sala de aula, cada um tem uma massa também, certo? E eu posso fazer um cálculo e dizer para você que todos aqueles estudantes que estão ali podem ser considerados juntos, como se fosse uma massa só, um ponto só de concentração de massa num certo lugar. Logicamente que esse centro de massa vai estar mais próximo de onde tem mais massa, certo? Então, eu vou mostrar para vocês como calcular a posição do centro de massa de um sistema de vários corpos. Tá? Se você for calcular o centro de massa de uma figura regular, por exemplo, o centro de massa de um quadrado, o centro geométrico dele, o encontro das diagonais. O centro de massa de um triângulo é o baricentro, certo? Então, quando é uma figura regular, você tem o centro de massa localizado no centro geométrico do objeto. Agora, quando forem várias partículas, tem uma formulazinha que, na verdade, é uma média ponderada que a gente usa para calcular o centro de massa das partículas, tá? Olha aqui na lousa para você ver como é que faz. Vamos imaginar duas partículas A e B, partícula A de massa MA na posição XA, partícula B de massa MB na posição XB. Aqui é o zero, tá? Tudo bem? Aqui é o meu ponto de referência. A posição do centro de massa, que a gente representa por x, cm, vai ser a massa de A vezes a posição de A, XA, mais a massa de B vezes a posição XB, dividido pela soma das massas. Então, isso aqui é uma média ponderada, onde o peso são as massas, O peso é essa parte do denominador, que é a soma da massa do sistema, a massa total do sistema. Tá bem? E aí a gente consegue determinar a posição do centro de massa. Como eu disse, por exemplo, vamos supor que MB tenha 10 kg, MA tenha 5 kg. Logicamente que o centro de massa vai estar mais perto de B, porque B tem mais massa, então você vai ter um centro de massa mais próximo de B. Tá? Vamos imaginar agora que essas duas partículas estejam em movimento, tenham velocidades, e a gente quer, num determinado instante, o centro de massa, a velocidade desse centro de massa, porque uma vez em movimento, o centro de massa também vai estar em movimento, certo? Vai estar se deslocando, ou pode estar se deslocando. Depende de como elas se deslocam na verdade. Mas, para eu calcular a velocidade do centro de massa, olha o que eu vou fazer. Velocidade do centro de massa vai ser MA, vou pôr na ordem aqui, MAVA mais MBVB dividido por MA mais MB. Quer dizer que é a mesma média ponderada, só que agora tomando-se em nota a velocidade e o peso continua sendo as massas. E vamos supor que eles tenham também acelerações, não sejam velocidades fixas, essas velocidades estão variando, existe uma aceleração. E a gente quer saber qual é a aceleração do centro de massa. Porque se existem acelerações para as partículas, deverá existir uma aceleração do centro de massa. Essa aceleração do centro de massa, já dá para a gente imaginar que vai ser exatamente a mesma ideia, MAA mais MBAB dividido por MA mais MB. Então tá aqui, ó. Posição, velocidade e aceleração do centro de massa, média ponderada, que a gente usa para achar essas grandezas relativas ao centro de massa. Lembrando que o centro de massa é lugar hipotético, onde a gente pode considerar toda a massa do sistema concentrada. Isso facilita algumas coisas na física, isso ajuda em alguns entendimentos e alguns cálculos até. Tá? Vamos ver então? Vamos ver algumas questõezinhas aqui. Vamos começar aqui. Questão número 1, vou apagar. Em teoria, para a gente fazer o desenho aqui correspondente à primeira questão. Nós temos aqui, vou fazer como está aqui, ó, 2 bloquinhos.
Certo? AB, 2 metros. Beleza. Uma placa retangular de 2 metros de largura é composta por duas metades, A e B, de mesmo tamanho, como mostrado na figura. Tendo a metade A uma massa 3 vezes maior que a metade B, então, se aqui eu chamar de M, aqui eu vou chamar de 3M. Tá? Massa de A 3 vezes maior que a massa de B. Ambas as metades têm distribuição de massa homogênea. Um fio vertical deve ser usado para suspender a placa tal que sua base fique alinhada horizontalmente. Então você quer pendurar essa placa por um fio só, mas quer que ela fique estável, quer que ela fique alinhadinha, que ela fique, né, com a base na horizontal, certinho, em equilíbrio. Medindo a partir da borda esquerda da placa em qual posição horizontal, em metros, o fio deve ser colocado. Então, onde que você vai colocar o fio? No centro de massa, né? No centro de massa, porque o centro de massa equivale, né, para um corpo assim, à posição de equilíbrio, a posição por onde, se você pendurar, aquilo fica equilibrado, fica estável, fica paradinho. Tá bom? Então vamos primeiro achar o centro de massa das duas placas. O centro de massa está bem no centro geométrico delas, como eu disse. Quando é um corpo homogêneo, o centro de massa está no centro geométrico. Então, a gente tem aqui o centro de massa de A e aqui o centro de massa de B. Tá? A posição do centro de massa dos dois, então, vai ser o seguinte. Né? Então, vamos tomar aqui como 0. O referencial nosso é a borda esquerda dessa placa. Né? A borda esquerda dessa placa é o 0. Então, a posição, então, vamos pegar a massa de A, né? Massa de A vezes XA mais massa de B vezes XB dividido por MA mais MB. Certo? Então, aqui é o XA, né? O centro de massa de A é o XA, vamos chamar assim que fica melhor. Aqui é o XB. Então, a posição do centro de massa vai ser 3M. Olha a posição do centro de massa de A. Ó. Se daqui até aqui tem 2 metros, aqui eu encontro meio metro. Né? Daqui até aqui 0,5. Então 0,5 mais M, a massa de B é M, vezes, aqui ó, em relação ao 0, eu tenho 1,5, né? 1,5, certo? Posição do centro de massa da parte B, dividido por MA mais MB, que é 3M mais M, 4M. Vou cortar os N's e a posição do centro de massa vai ficar 1,5 mais 1,5 dividido por 4. Certinho? Que dá 3/4, que é igual a 0,75 metros. Então, a posição do centro de massa está aqui, ó, 0,75. Mais perto do A, porque o A tem mais massa, né? 0,75 é aqui, ó. Aqui é a posição do centro de massa. Então, eu penduro essa placa por um fio, né? Preso nessa posição, certo? E consigo manter essa placa em equilíbrio estável. Certinho? Tudo bem? Então tá aí a primeira questãozinha, bacaninha, e vamos para a questão 2. Nessa questão 2 eu acho que dá para fazer aqui mesmo. Duas partículas A e B partem no repouso e vão se aproximar pela ação exclusiva de força de atração eletrostática entre elas. Então imagine uma partícula positiva e uma negativa, você solta, né, num sistema ideal, sem nenhuma outra força a não ser essa força eletrostática, e elas vão, né, pela força de atração, se aproximando. Tá certo? Num dado instante T, a partícula tem velocidade de módulo V, a partícula A, né, tem velocidade V, e a partícula B, 2V. No instante T, o centro de massa das duas partículas terá velocidade. E aí, o que você acha? Quando você solta duas partículas, elas ficam sob a ação exclusiva de uma força interna de atração, né? O que acontece é que, na verdade, isso aqui é um sistema isolado. Um sistema isolado em que a quantidade de movimento do sistema
tem que ser zero. E a quantidade de movimento inicial é igual à final. Inicialmente elas estão paradas, aí você solta, elas começam a se mover, a quantidade de movimento dessa tem que ser igual à quantidade de movimento dessa. Tá? Então você tem uma quantidade de movimento total do sistema, quantidade de movimento total, igual a zero. Mas o que é a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade do sistema. Tem que dar zero. Tem que dar zero. E quando você pensa em massa vezes velocidade, né? Massa vezes velocidade, você também está pensando aqui na velocidade. Opa, não, aqui é a posição, né? Na velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa vai ser a velocidade total do sistema, certo? Mas se a quantidade de movimento tem que ser zero, a velocidade obviamente tem que ser zero. A massa não pode zerar, a massa não tem como zerar, mas a velocidade do sistema tem. Então, se a quantidade de movimento está zero, a velocidade, né, vai ter que ser zero. Essa velocidade aqui é do centro de massa, a velocidade do sistema, a gente pode considerar ele como sendo todo concentrado num ponto só. A velocidade do centro de massa tem que ser zero. Tá? Então, sempre que você tiver dois corpos se movendo por ação exclusiva de uma força atrativa entre eles, o centro de massa vai sempre estar na mesma posição. Sempre estar na mesma posição. Né? Eles vão se atraindo, mas o centro de massa não sai do lugar ali daquela posição. Tá certo? Isso é conservação de quantidade de movimento do sistema. Tá? Porque se o centro de massa se move, aí você está dizendo também, né, por outro lado, que a quantidade de movimento do sistema está alterando, né, está saindo. Muito bem. Então, nós temos aqui a alternativa C, né? Nula. Isso, alternativa C para a questão número 2. Tá? Velocidade do centro de massa, zero, porque a quantidade de movimento total tem que ser zero. Isso aí. Vamos apagar aqui para a gente poder continuar. Questão número 3. Considere uma mola de constante elástica 100 N por metro. Certo? De massa desprezível ligada a dois blocos A e B, de massas respectivamente iguais 3 e 1 kg. Então, MA 3 kg, MB 1 kg. Muito bem. Os dois blocos estão apoiados num plano horizontal, sem atrito. O bloco A está inicialmente encostado numa parede vertical rígida. E o bloco B vai deformar a mola comprimindo a 4 centímetros. Então, nós temos aqui um X, uma deformação, né, 4 centímetros. Né, você comprime o bloco B. E depois o sistema é abandonado. No instante em que o bloco A vai se destacar da parede, determine o módulo da velocidade B. Então, o bloco A está encostado na parede, ligado ao bloco B por uma mola, você comprime aqui e solta. Quando você solta, a mola lança o bloco B para frente, né? E aí o bloco B, depois disso, depois da mola distendida, vai começar a puxar o bloco A. É um sistema sem atrito, então obviamente que no final todo se move. Né? Muito bem. Para a gente achar essa velocidade do bloco B, no instante em que o A se destaca da parede, a gente vai fazer conservação de energia. A energia elástica, quando você comprimiu a mola, vai virar energia cinética. Isso aí, vai virar energia cinética, né? Do bloco B. O bloco A está na iminência de se mover, mas ainda não está se movendo. Tá? Então você considera só o movimento de B. Então, energia cinética igual a energia elástica. A gente vai fazer MD, VB ao quadrado sobre 2, igual a K, x quadrado sobre 2. Certinho? Pegamos a massa de B 1 kg, VB é quem a gente quer, a constante 100, e 4 centímetros é 4 vezes 10 a menos 2 metros, né? Lembrando que tem que passar isso aqui para metro. E aí vai dar 16 vezes 10 a menos 4
vezes 10 a menos 2, 0,16. Raiz de 0,16 dá 0,4 metros por segundo. Aqui a velocidade de B, quando o A está na iminência de se destacar, ou seja, a mola está na sua posição relaxada, né? A mola está na posição relaxada. E agora ele quer o módulo da velocidade do centro de massa do sistema formado por A e B. Então vamos lá. Fórmulazinha da velocidade do centro de massa. MA/VA mais MB/VB dividido por MA mais MB. Certo? Só que o A nesse instante, ele não está se movendo ainda. Tem que ficar bem claro isso. O A está na iminência, que está prestes a se destacar da parede, mas ele não se destacou, né? É naquela condição da mola completamente distendida, aí começa a puxar o bloco A. Então isso aqui dá zero, ó. Isso aqui dá zero. Aí vai ficar MB, 3 vezes 0,4, dividido por MA mais MB. Então vai ficar, opa, peraí, MB é 1, né? MB é 1 kg. 1 vezes 0,4 mais 3 mais 1. Então dá 0,4 por 4, que é igual a 0,1 metros por segundo. Então está aqui a velocidade do centro de massa do sistema, nesse instante em que a mola está completamente distendida, né? E está bloco A na iminência de se destacar. Certo? Beleza? Então tá aí a questão número 3, vamos para a questão número 4. Beleza? Vamos apagar aqui. Vai registrando direitinho, vai anotando suas dúvidas, se tiver alguma dúvida, vai me passar depois, tá bom? E a questão número 4, Olimpíada Americana de Física. Uma esfera de massa 3 kg, vamos anotar aqui, MA, 3 kg, se move para a direita com velocidade de 30 metros por segundo e realiza uma colisão unidimensional, vamos colocar aqui DA, 30 metros por segundo, uma colisão unidimensional com uma esfera D de massa 2 kg e se move para a esquerda com velocidade VB, né, de módulo 20 metros por segundo. Vou colocar aqui o módulo, né, que tem sentidos contrários. Considere o sistema formado por A e B isolado de forças externas após a colisão. O centro de massa do sistema tem velocidade com módulo igual. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? A quantidade de movimento, né, total, QA mais QD, igual quantidade de movimento total do sistema. Né? São duas partículas, então se eu somar vetorialmente as quantidades de movimento de A e B, eu obtenho a quantidade de movimento total do sistema. Só que a quantidade de movimento total do sistema, o que é? A massa total vezes a velocidade do centro de massa. Como eu disse, a gente pode considerar o sistema concentrado num ponto só. Então, se eu pegar essa massa vezes a velocidade desse centro de massa, eu tenho a quantidade de movimento total. Certo? E é isso aqui que a gente está querendo. Desse lado, você vai ter o MA, VA, menos MD, VB, porque o B vinha no sentido contrário, para lembrar, né? Tá certo? Então vai ficar 3 vezes 30, menos 2 vezes 20, igual a 5, velocidade do centro de massa, 90 menos 40 dá 50, 50 por 5 vai dar 10 metros por segundo de velocidade de centro de massa. Então tá aí a alternativa B para a questão número 4. Né? Então veja como facilita a vida aí, né? Você pensar no sistema todo concentrado num ponto só e dizer que a quantidade de movimento desse ponto é a massa total vezes a velocidade do centro de massa. Certo? E aí você faz a
cálculo da quantidade total de movimento do sistema. Beleza? Deixa eu ver se vai fazer o 5 aqui. Não, o 5 a gente vai ter que fazer um desenho. Vou apagar então. E vamos para a última, a quinta questão. Questão número 5. Duas partículas A e B. Duas partículas A e B de mesma massa têm, no instante zero, velocidades dadas por V0A, 4I, V0B, 4J, né? Unidades do sistema internacional. As partículas A e B têm acelerações vetoriais constantes dadas por AA, 5I mais 5J, e AB igual a zero. Muito bem. O centro de massa das duas partículas terá trajetória retilínea, parabólica. Bom, gente, quando você tem uma aceleração, constante, a trajetória ou vai ser retilínea ou vai ser parabólica, que é a equação do espaço ou vai ser do primeiro grau ou do segundo grau, vai ser um u ou vai ser um v, né? Quando a aceleração é constante, ou quando você não tem aceleração, melhor dizendo, né? Então vai ser retilínea ou parabólica. Quando tem aceleração, perdão, eu falei uma coisa errada. O gráfico vai ser uma parábola, né? Mas a trajetória, mesmo tendo aceleração, pode ser retilínea. Quando? Quando a aceleração estiver na mesma direção e sentido da velocidade. O que provoca a curva é uma aceleração numa direção diferente da velocidade, aí provoca a curva. Mas se você tem uma aceleração na mesma direção da velocidade, pode ser no mesmo sentido ou contra, tanto faz, a trajetória é reta. Então o que a gente tem que verificar aí é o seguinte, se as acelerações terão a mesma direção e sentido da velocidade, ou não, né? Então vamos ver? Beleza. Nós vamos então determinar aí a velocidade do centro de massa e a aceleração do centro de massa. Tá? A velocidade do centro de massa vai ser m vezes 4i mais m vezes 4j. Estou colocando a mesma massa porque ele fala aí que são partículas de mesma massa, partículas iguais, né? Mesma massa, tá? Então estou colocando m. Aqui embaixo 2m. Cancelou. A velocidade do centro de massa vai dar 2i, né, velocidade vetorial do centro de massa, 2i mais 2j. Vamos colocar isso no gráfico. Ó. Então você tem aqui, né, uma direção x, y. Você tem 2i aqui, ó. 2i, 2j. Então, a velocidade do centro de massa tem essa direção e sentido aqui, ó. Tudo bem? Vamos para a aceleração agora? Vamos analisar a aceleração do centro de massa? E a ideia é o seguinte, se a aceleração do centro de massa tiver a mesma direção e sentido da velocidade, a trajetória vai ser retilínea. Senão, vai ser uma curva. Então, vamos pegar a aceleração de A, m vezes 5i mais 5j, certo? Mais m v0, dividido por 2m. M's cortam, né? Aqui nem precisa, porque vai dar zero mesmo. E aí vai ficar a aceleração do centro de massa igual 2,5i mais 2,5j. Certo? 5 por 2, 5 por 2. Vamos fazer um gráfico. Outra vez considerando as direções x e y. E aí nós temos aqui, para a aceleração do centro de massa, 2,5i, 2,5i. E para a direção y,
2,5 J. A aceleração vetorial do centro de massa está aqui, ó. Aceleração resultante é a aceleração do centro de massa. Repare que em ambos os casos, né, aqui é 45 graus. Então quer dizer que a aceleração do centro de massa está na mesma direção e sentido da velocidade do centro de massa. Isso vai provocar uma trajetória retilínea. Retilínea. Não tem como fazer curva desse jeito. Então isso dá a alternativa A, né, retilínea, e acabamos aí mais um módulo. Anote suas dúvidas, se tiver, passa para mim, né, me reporta suas dúvidas. Faça os seus registros direitinho, está aí o assunto que fecha os 2 módulos que nós estávamos devendo, tá? Um abraço para todos, até a próxima.